Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou a Marina Colerato, editora do Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Estamos aqui com mais um episódio do Backstage. Dessa vez quem vai conversar com a gente é a Amélia Malheiros. A Amélia tem uma trajetória muito longa que ela vai contar pra gente. Hoje ela está na Fundação Hermann Hering e a gente se conheceu por meio de um projeto do qual a gente faz parte já há uns 2 anos, mais ou menos, que é o Lab Moda Sustentável. E convivendo com a Amélia espaçadamente nesses 2 anos, mais intensivamente nos momentos que a gente se encontrou, eu pensei que fazia muito sentido trazer ela para conversar e para vocês ouvirem, porque a Amélia tem experiência, tem muita positividade, o que vocês normalmente não estão acostumados nesse podcast, e é muito bom variar. Apesar das oscilações, né? Então, Amélia, conta pra gente. Agora você tá na fundação, mas a sua trajetória é muito longa. Hoje você tá muito com esse olhar pra inovação, pra transformação, pra essa ativação social e ambiental nos seus projetos e tudo. Mas você tem uma trajetória de moda aí que é bastante considerável. Comecei em 79. Com 14 anos, naquela época a gente começava logo, né? Se fazia 14 anos, tem uma família muito numerosa, então todas as minhas irmãs começamos na mesma empresa, uma indústria têxtil em Santa Catarina que fazia cama, mesa e banho. Então eu tenho 40 anos de trajetória, né? 2019 para cá. Ainda bem que não existe mais o termo velha, né? Porque eu não me sinto nem um pouco velha, aos 55, tendo trabalhado 40 na indústria têxtil. É muito tempo. Eu acho que a gente fica com uma idade mental fixa, cada pessoa, não é por escolha, é porque acontece. Eu tenho idade mental de 18 anos. Eu sempre me sinto com 18 anos. Mas você é muito mais amadurecida do que, pelo menos eu, aos 18 anos. Pois é que não sei se nos meus 18 eu estava numa plenitude, numa felicidade, meu primeiro namorado, uma coisa louca. Então, o fato de eu ser vista como uma pessoa mais para ver copo cheio e positiva, é porque lá dentro de mim, acho que eu sempre estou com essa vontade de viver como quem tem 18 anos, sabe? Ir para a faculdade, abraçar novos conhecimentos. Muito curiosa, eu continuo assim, muito curiosa, né? Muito buscadora, ainda sabendo que está tudo dentro de mim, mas eu ainda assim, insisto em buscar um pouco fora dos autores que eu acredito e das pessoas que eu convivo. Então, tem esses 40 anos aí. Na Hering, na companhia Hering, eu estou há 28 anos, 25 dentro da organização e 3 na fundação. Mas a fundação já existe há 84 anos. Quase o tanto que a Hering. É um pouco menos, ela é de 35. Quando o fundador da Hering teria feito 100 anos de aniversário, obviamente ele já era falecido, a geração que estava lá criou a fundação com um propósito muito nobre, assim, que era distribuir uma parte do lucro para o operariado ter acesso a coisas que só o salário não daria conta. Como não tinha nem CLT, né, nenhuma lei social, nada que garantisse direito ao trabalhador, era uma vontade, né, da companhia, dos seus donos, que o operário tivesse direito a plantar, a ter, então, um acesso a comprar um pedaço de terra. Eles falavam até no estatuto, assim, sabe? Uma lambreta, uma vaca, galinha, sabe? A gente tem um livrinho bem amareladinho, assim, que é a Constituição da Fundação. E aí, quando eu estava me vendo, assim, aos 52 anos, dentro de comunicação corporativa e sustentabilidade, militando nessa área pelo menos nos últimos 15 anos dentro da companhia, a gente olhou para a Fundação e entendeu que ela era um diamante. Mas ela era um diamante bruto que precisava ser lapidado. A última mudança estatutária, né, nós somos obviamente observados sempre pelo Ministério Público, enfim, tinha sido submetida muitos anos atrás, então ela tinha um estatuto lá muito do século XX, a gente precisava trazê-la para o século XXI. E aí eu participei de um processo que talvez me ajudou a construir esse meu propósito, chamado Emera, com o Rogério Scher. O Rogério foi um executivo de Natura há muitos anos e hoje ele é um coach, enfim, um profissional que ajuda, acho que muita gente a se descobrir. Eu fiquei 3 dias vivendo numa vivência dessas, né, de grupo,
E lá me deu muita vontade, assim, eu tinha no último exercício, depois de ter passado muitas horas em silêncio, muitas horas trocando, muitas horas meditando, enfim, tudo aquilo que a gente faz quando vai para um grupo como esse, você tinha que escrever uma frase para identificar um pouco daquilo, né, que você veio para esse mundo aqui para concretizar. E a minha frase saiu assim, que o que eu mais gosto de fazer é conectar e me conectar a pessoas para juntos a gente fazer grandes transformações. E aí falei, não estou mais no lugar ali, sabe? Estava pequena aquela cadeira, enfim, fiz uma proposta, olhei para a fundação, busquei um pouco de ajuda fora e fomos ouvir. E aí nós ouvimos, desde a companhia, os gestores, desde a alta liderança até muitas áreas, ouvimos a comunidade do entorno, ouvimos a comunidade dos estados que a companhia opera, ouvimos grupos focais, fizemos quase 47 entrevistas entre grupos e individuais para poder entender o propósito da fundação. As fundações e os institutos, eles passam a olhar não só a transformação social, né, como principal objetivo, mas como elas também podem trazer valor para o negócio, né, visto que elas são constituídas por um instituidor, né, uma família mantenedora, ou uma empresa, uma organização, como é o nosso caso. E aí nós encontramos no empreendedorismo de estilo de vida. Não é aquele empreendedorismo de ter uma grande ideia na minha garagem, vender minha empresa e ficar rico. Não é, né? Que obviamente tem o seu valor. Mas é aquela pessoa que quer empreender e se desenvolver como empreendedor. Como é que a gente pode impulsionar isso num Brasil que precisa tanto de empreendedores, né? De intraempreendedores também, como um mote assim, para a Fundação atuar. Então a gente tem 2 braços. Cultura, que trata mesmo da cultura, né, falando de guardar a história da companhia, dos fundadores, das marcas, são 140 anos de história, vão completar agora em 2020, e o outro braço, então, todo trata do empreendedorismo. E aí montamos um plano de negócio, não tem romantismo na fundação, né? Sim. Montamos um plano de negócio, vamos apresentar para o presidente da companhia, se fazia sentido trazer a fundação para o século XXI, com esses 2 tripés, o empreendedorismo e a cultura, olhando para dentro e para fora, para o pilar sociedade, como é que nós poderíamos fazer uma caminhada. E foi aceito o plano, bem aceito, né, constituímos um time. Nesse meio tempo, o museu, que a Ering mantém, já estava com uma caminhadinha boa de 6 para 7 anos, com um equipamento cultural importantíssimo, de resgate mesmo, de uma sensação de pertencimento do catarinense, do blumenauense, a indústria têxtil, que é uma indústria tão forte para o nosso estado, né? Santa Catarina ocupa aí mais ou menos o 2º lugar no cenário nacional em produção têxtil. Então foi um presente assim para mim poder sair de um olhar de dentro, né, que eu estava na companhia, para ocupar essa cadeira na fundação com um time tão maravilhoso, tão pequenininho, né, porque nós somos poucos. A gente brinca que a gente é startup da cultura, porque tem que fazer tudo com pouco recurso, tudo. E a gente tem algumas liberdades que a companhia talvez não tenha pelo seu tamanho, pela sua importância, que é fazer alguns exercícios, né? A gente brinca de prototipar algumas coisas, algumas caminhadas, algumas ações que para uma grande empresa é mais difícil. Então você pode usar um pouco, experimentar, com responsabilidade, enfim, porque você também carrega o nome, né, da sua instituidora, mas você tem essa liberdade e você tem um olhar para a transformação social. O teu resultado, que retroalimenta o sistema, não é o lucro pelo lucro. Sim. Tudo que você conseguir movimentar em termos financeiros, econômicos, ambientais, é para você fazer aquela roda girar mais bonita, maior, chegando no número maior de pessoas. E é isso que a gente tem feito. Então, né, com 40 anos, estou vivendo os meus 3 primeiros, na minha primeira infância, né, sou um bebê dentro da gestão da fundação, mas um presente, né, porque estou podendo resgatar muito, né, dessa caminhada e olhar para o futuro com mais esperança do que talvez se eu estivesse começando agora. Sim. E a fundação existe há muito tempo, mas parece que realmente não existe, pelo menos para o mundo, assim, para o mundo fora de Santa Catarina, há pouquíssimo tempo. Eu acho que foi essa repivotada. E foi o trama afetivo que fez a É verdade. Eu tenho que colocar isso, assim, porque se tem uma pessoa que ajudou a gente a fazer essa caminhada,
que talvez muitos conheçam, é o Jackson Araújo, né? Eu tenho por ele um carinho, uma admiração, um amor, assim, hashtag amo Jackson, porque ele sempre me faz pensar de um jeito, de um outro lugar, de forma que eu não tenho, de uma vivência sociocultural, de um ativista, de um jornalista que cobriu a moda olhando de dentro da passarela, depois foi para veículos, né, quando estavam surgindo as mídias sociais, aí parceiro de grandes outros nomes da comunicação da moda no Brasil, mas inconformado com a situação, com o status, né, atual da moda, por transformações pessoais que ele também passou, coisas de alimentação e olhar para a saúde e olhar para os excessos. Ele olhou para o excesso da moda e nós estávamos tomando um café pertinho da casa dele, aqui em São Paulo, sentados, e ele falou: Amélia, eu tô com uma ideia, tô querendo muito fazer um movimento para repensar tudo isso que eu ajudei tanto a criar, defender, mas que eu não acredito mais hoje. O primeiro nome, na verdade, chamava Trama Urbana. Daí esse Trama Urbana ficou na cabeça dele, ele elaborou um pouco mais, mas o desenho estava certinho. Ele já tinha até os nomes para quem chamar, ele tinha o desenho do programa direitinho. A gente só não tinha dinheiro, né? Como sempre. Mas a gente... É isso que eu falo, você não precisa ter dinheiro, não precisa ter helicóptero, não precisa ter casa na praia, não precisa ter nada, você só tem que ter um amigo que tem. Isso é verdade. E o Jackson tem um amigo que tem tudo, e você sendo amiga dele, você tem amigos que tem tudo. E ele falou: Amélia, eu estou muito afim de convidar, assim, 3 tutores que têm jornadas, né? 3 professores, 3 designers, 3 homens, mulheres, enfim, 3 pessoas que eu acredito que estão aqui na minha cabeça, que tem muita vivência, para poder trazer uma meninada nova que está saindo das faculdades, porque tem um gap entre o ensino formal e aquilo que acontece de verdade aqui no cenário, que não se preenche. E eu vejo isso acontecer, né? Esse insight veio para mim, para o Jackson, lá em Santa Catarina. A gente viveu Santa Catarina Moda e Cultura. O Jackson, por 4 anos, foi diretor criativo, e eu sou há 13 anos voluntária do movimento, hoje gestora, inclusive, do movimento. Nós conhecemos um programa lá em Garopaba de eu não vou me lembrar exatamente do nome dele agora, mas ele é responsável por um programa lindo que começou catando garrafas PETs no oceano, no mar, né, na praia, e fazendo pranchas de surf, e depois ensinando aquelas próprias crianças e as comunidades que cataram as garrafas, Jairo é o nome dele, Jairo Lumertz, a surfar com aquelas pranchas, porque elas também não teriam acesso a comprar pranchas de verdade. Quando Jackson viu lá, muitos anos atrás, 2012, eu acho, 11, esse programa acontecendo de verdade, com volume já, com escala, muita garrafa PET saindo, muita prancha, muita criança surfando, ele ficou muito impactado. Ele falou: Amélia, me deu um insight tão legal de a gente fazer isso olhando para a moda. O que a gente pode transformar? Tem tanto lixo, tem tanta sobra. As empresas, né, lidam com coleções que precisam durar ciclos cada vez mais curtos, porque parece que o consumidor quer tanta novidade. E o que a gente faz com tudo isso que sobra dentro dos portões das nossas empresas e das nossas organizações? Olhando para isso tudo, é que nasceu daí o Trama Afetiva. Porque daí a gente começou a faltar que tinha um elemento entre o urbano, que talvez não complementava toda a nossa visão, que é a visão do ser humano no centro desse processo todo. Sim. E a gente o Jackson trouxe essa materialização no formato de afeto. E aí, economia afetiva foi um termo que pela primeira vez eu ouvi da boca do Jackson, né? Depois foi popularizado, enfim, até apropriado, mas quem trouxe pela primeira vez, e que fala muito com a economia criativa, né? E fala muito com o capitalismo consciente, foi o Jackson, pelo menos para o meu universo. Então eu acredito a ele, esse movimento, pelo menos para o meu universo. E aí fizemos então o primeiro ano o Trama Afetiva com financiamento próprio da fundação, que não daria tempo de alcançar, né, outros recursos. Foi tudo na faixa, como a gente fala, né, Marcia? Sim. E para quem que ele ligou? Ele ligou para o Marcelo Rosenbaum, para o Alexandre Herkovich e para a Patrícia Centurion, 3 nomes incríveis do relacionamento deles de longa data, pessoas que tinham verdade para comunicar, tinham vivências, e é assim, chama a Luca Predabon, parceira de todos os anos do Jackson, chama a Lívia Salomone, que tinha trabalhado também em grandes agências, estava atuando com o Jackson em vários programas, e a gente fez um bem bolado lá, todo mundo deu um pouco de si, fizemos o primeiro Trama Afetiva, foi maravilhoso. O que a gente trabalhou? Recebemos os resíduos da companhia, o jeans que sobra, né, na operação de corte, os pedaços mais pequenos que vão realmente ser um problema para serem administrados no meio ambiente, porque não tem preço de venda, os pedaços muito pequenos.
E durante 2 meses, mais intensamente juntos, 2 semanas, porque 2 meses foram as capacitações nos ateliês, né? Esses nomes que eu falei, mas 2 semanas as pessoas ficaram juntas no galpão do Rosenval, criando uma coleção a partir do lixo têxtil da companhia. Mas saíram 9 produtos incríveis. A coleção chama Casca, cada um trouxe de si, da sua vivência, os designers que foram selecionados, né, através aí das mídias sociais, mais de 340 inscritos, foram 10 nomes que participaram, pessoas lindas que estão aí tagueados no hashtag Trama Afetiva, vocês podem conhecer. E os produtos que nasceram, assim, esteticamente lindos, o design maravilhoso, o triângulo, a menor parte, com mais estabilidade encontrada ali na modelagem, deu origem à coleção, então ela toda conversa entre si, são vestíveis para casa e para roupa mesmo. E o projeto foi lindo, mas a gente viu que ele era muito maior do que a gente pensava. Não era sobre a apropriação do resíduo têxtil, era sobre transformação de pessoas. E aí, nesse viés, né, de transformar pessoas pelo afeto, pelo pertencimento, o que a gente descobriu foi que, ao trazer um grupo de mães, um grupo de costureiras chamado Cardume de Mães, de Itaboão da Serra, que lateralmente, lá dentro do Trama Afetiva, contribuíram tanto quanto o Alexandre, o Marcelo, a Glaê, enfim, os nossos designers mais incríveis, a Itiana, né, que foi da primeira turma do Revoada, a Itiana Passetti. A gente entendeu que tinha algo muito grandioso e a gente passou a batalhar para inscrevê-lo nos programas de incentivo à cultura. Isso aconteceu em 2016. Em 2017, o Trama ele ganhou o Brasil. Menina, com essa rede de relacionamentos tão poderosa que a gente tem, né, as conexões tão lindas que acontecem, quando a boa vontade ela é colocada e a boa intenção é realmente colocada para o universo, nós fomos para o Meca em Otim, fizemos uma exposição. Nós fomos para a MAD, a maior feira de design colecionável das Américas, aqui em São Paulo. Nós fomos para o YouTube Space, no Rio. Nós fizemos talks em mesas em todos os lugares possíveis e imagináveis. Nós fizemos exposições itinerantes desses 9 produtos do Trama Afetiva pelo Brasil todo. E muita gente ficou falando, mas que coisa incrível, né? Quando você coloca o olhar do design, o poder da transformação, isso não pode parar mesmo. Aí conseguimos em 2018 inscrever no PROAC aqui em São Paulo. Fizemos a jornada, o Jackson como produtor cultural e a companhia como aportadora de recursos. Conseguimos 100% da captação e ele ficou bem maior, com um pouquinho mais de grana, a gente conseguiu ir além. Então em 2018 nós trabalhamos o resíduo de malha, tão desafiador quanto o jeans, eu diria até mais. Também da Ering, né? Também da Ering, muito difícil. Criamos 25 produtos com o Alexandre, o Marcelo, mas aí convidamos muito mais gente. Abrimos um fórum muito maior de discussão, trouxemos a Dani Leite, do Comida Invisível aqui de São Paulo, trouxemos o Cláudio, trouxemos tanta gente incrível que abrimos o primeiro dia do Trama Afetiva no IED, no Instituto Europeu de Design, fizemos uma transmissão também ao vivo, alcançamos um número incrível também, muito grande de pessoas curtindo e acompanhando a temática. E daquela jornada de muitas conversas também passamos depois para um galpão, alugamos um galpão na Barra Funda e ficamos lá numa jornada. Contar rapidamente o que aconteceu. Nós elegemos uma diversidade pensada, calculada, dos 442 inscritos, 10 designers, 10 estudantes, jovens de cabeça, jovens de idade e não tão jovens para compor a Trama Afetiva. O Jackson e a Luca leram os 442 portfólios e selecionaram gente que tinha 20 anos, saído da faculdade, mas que tinha já feito uma vivência muito legal, intercâmbio e tal, e com 50 que estava num nível de carreira que também já tinha visto muita coisa. Foi desafiador. O primeiro dia, a primeira chegada, quando eles chegaram, quando chegou o resíduo, né, que eles abriram aquelas caixas e viram aquelas sobras, naquele galpão todo preparado, todo com muito acolhimento, eu estava lá e ficou muito marcado, assim, realmente no meu espírito aquele momento. O que mais me chamou a atenção? A gente estava recebendo ali no grupo uma pessoa que estava num processo de transição pessoal mesmo, assim, né, entre se entender nascido homem e transitar para o universo feminino, mas isso estava em construção.
né, na cabeça dela ainda. E ela não estava pronta para se expressar ao mundo, nem como homem, nem como mulher. E ela estava se dando o direito de usar uma máscara linda que ela mesma faz, né? Com cabelo muito maravilhoso, roxo, black power lindo, e a máscara. Mas ninguém conseguia nem olhar direito, porque você encara uma pessoa num lugar que não é esperado encontrar alguém com uma máscara, você fica desconfortável, porque você tem preconceito, você julga, você tem curiosidade, mas você está num ambiente que te convida a ouvir, a refletir, a ter um pouco mais de sensibilidade. E eu fiquei muito curiosa para saber quem era aquela pessoa. E na primeira oportunidade, eu falei, Jackson, quem é? E ele me contou a história, eu fiquei querendo saber mais, e me apaixonei pela Isa, assim. É essa pessoa que está nesse processo de transformação. Tudo aconteceu muito rápido, né? Naquelas quase 2 semanas, 10 dias de vivência. Todos os dias eles ficavam o dia inteiro juntos, fazendo jornadas, desde conhecer o CEAGESP com a Dani, entender que a sobra de um alimento pode virar um prato de alta gastronomia, que é uma proposta também que ela traz. Que tudo que é lixo pode ter um valor inestimável para a sociedade quando você, né, traz de volta com outro ciclo. Então, no dia seguinte ao encontro deles no Galpão da Barra Funda, eles já foram para o CEAGESP. E no CEAGESP, na madrugada, você encontra pessoas que estão ali, né, trabalhando naquela dura realidade de carregar caixa, muito peso, que não estão acostumadas a ver, assim como nós também não estamos, uma pessoa, né, com aquela roupa, com aquela máscara. E ela foi muito... acho que maltratada ali, se a gente pode usar uma palavra de verdade. O que aconteceu foi muito ridicularizada, talvez, chamou muita atenção para um lado muito negativo, e no dia seguinte ela não apareceu no galpão, ela não voltou para a trama, e nós todos estávamos assim com o coração nas mãos, eu, o Jackson e a Lu, que é a Lívia, nos ligando, criamos um grupo do WhatsApp para entender, será que a gente interfere? Será que a gente respeita o momento dela? Porque ela também, de certa forma, então, tirou a oportunidade de uma outra pessoa, né, para estar nessa trama, mas mais do que tudo a gente não queria perder aquela diversidade, queria entender como aquele universo dela em construção ajudaria a própria trama, e também o processo, né, de construção em conjunto. E o Jacques falou, olha, eu acho que eu vou me dar o direito, então, de fazer uma ligação, de perguntar e de colocar nossa solidariedade pelo momento que ela viveu ontem, de dizer que nós nos sentimos muito, mas não tinha como revidar, não era um espaço. Sim, não adianta também, não tem. Não adianta, você tem que, né, tratar, acho que com outro olhar. E o Jackson fez isso, e foi muito bom, sabe? Porque ela recebeu, acho que ela estava esperando esse afeto, esse carinho. No outro dia ela voltou, então ela perdeu só o dia do trama, e ela teve uma participação linda, incrível, transformadora, e que nos transformou. No último dia, no evento de encerramento, ela fez uma performance maravilhosa, e eu virei assim, uma fã desse processo de respeitar, entender que nós, seres humanos, enquanto cada um, né, no seu microambiente, na sua individualidade, no seu corpo, em primeiro lugar, temos o direito de viver esse processo na nossa velocidade, no nosso tempo, na nossa expressão. Podemos nos comunicar como a gente achar importante para o mundo, né? Sim. Enfim. E o outro paralelo, assim, foi trazer uma pessoa que tinha uma experiência incrível, uma ampla costura, já tinha vivido tudo dentro né, de grandes empresas, mas que num núcleo tão jovem, porque o Trama trouxe pessoas, né, entre 20 e 30, né, muito jovens, estava se sentindo velha. E ela também teve um desafio de fazer parte, e não como professora, porque ela não estava ali para ensinar ninguém, e sim para construir junto. Que, de novo, é um papel de quem, falando, né, da sustentabilidade, de quem tem um olhar para o tema com um pouco mais de consciência, consistência, acesso à informação, vivência pessoal, não pode julgar que o outro, por não ter tido acesso, né, precisa ser menosprezado ou diminuído. Não é um processo do ensino à moda antiga, um professor que fala e um aluno que simplesmente acolhe e obedece. Não é sobre isso mais, né? É sobre a construção conjunta. E aí também a Zina desceu lá dos 50 e tanto, se transformou fisicamente, veio de cabelo cortado, novo, lindo, e veio para a trama toda animada. Dessa vez, com menos tempo, foram criados 25 produtos todos que quase têm dupla função, uma saruel que vira
um casaco lindo, um moletom com lixo zero, todas as modelagens pensadas para ser lixo zero, e a sobra da sobra da sobra, da malha que sobrou no ateliê, para ficar lixo zero mesmo, eles ainda criaram uma almofada toda costurada, um parangolé, enfim, um casacão, tal, uma peça, né, que é muito conceitual, com toda aquela sobra emendada, que hoje é a peça mais bonita que está à exposição lá no Museu da Hering, para que fosse realmente lixo zero. Deixou um aprendizado incrível de que você pode pensar o produto quando ele nasce, para que ele possa ter um ciclo mais inteligente, que você consegue melhorar os encaixes, que na indústria têxtil tem oportunidade. Se você não está querendo olhar a sustentabilidade pelo lado de abraçar a árvore, olha pelo lado de perder menos dinheiro. Sim. Olha pelo lado da economia do porque o tecido custa, né? Tecido custa, gente. Água custa, químico custa muito, né? Toda matéria-prima, todo recurso custa. Mão de obra custa, né? Mão de obra escassa, custa, rara. E então a trama afetiva colocou a fundação no mapa do Brasil, sabe? Então a gente está super agradecido a todos esses trameiros. Um a gente chamou, né, carinhosamente trameiros, 2 que nos ajudaram a construir. O Jackson, que vai agora para o Trama 3. No Trama 3 a gente vai para o Centro Cultural São Paulo. Legal. Um espaço que vai passar muita gente lá. A gente vai ampliar e está quase sendo um mini festival Trama, porque a gente está abordando outras temáticas em outros espaços, mas sempre olhando o upcycling, sempre olhando a transformação, sempre olhando o final do processo para voltar de uma forma para o início. E aí, dessa vez, eu acho que conseguimos influenciar a própria indústria, mais do que a Hering e a companhia, que está olhando para o Trama com muito carinho. Nós estamos com uma parceria com a Epson também, né, que está aí entrando no têxtil com muita força, trazendo soluções de customização pela estamparia digital, com geração de menos resíduo, menos estoque, né? Você pode ter a tua camiseta estampada ali na hora, enfim, na própria loja, inclusive, que é o caso da nossa parceria, que também é parceira financeira pelo PROAC. O próprio PROAC em São Paulo, a gente tem que fazer também um reconhecimento, né? Ainda mais, tipo, se a gente pensa em desmonte desse tipo de apoio, desses mecanismos, talvez o que acontece é que a gente não conhece, mas eles existem, eles funcionam. Podem ser bem aproveitados com seriedade, a prestação de contas e o acesso ao recurso é muito criterioso. Você tem ajuda, né, tanto para elaborar o projeto, como fazendo tudo certinho. Eu posso dizer que eu tenho uma boa experiência de 10 anos de Lei Rouanet. Eu já consegui aprovar mais ou menos em recurso para mais de 10 milhões. Não consegui captar tudo isso, porque aprovar o projeto é fácil. Captar são outros 500, né? Mas o que a gente conseguiu captar, tanto com pessoa física e jurídica, deu origem ao museu, aos restauros de prédio, à manutenção do nosso plano anual. O que o Brasil tem, e eu tive acesso a uma pesquisa do IDES bem recente, é uma baixa cultura de doação. Sim. Né? Porque é tão engraçado. A gente quer doar o que a gente não quer, né? Roupa velha, coisa velha, mas assim, doar coisas que, e no caso, dinheiro. Mas a gente, olha que paradoxo, é um paradoxo. A gente reclama tanto de pagar imposto, né? A gente odeia pagar imposto de renda. Então a gente poderia tirar uma fatia do imposto de renda e dizer, na minha cidade, no meu município, no meu estado, tem um projeto cultural que eu super curto, então aquele valorzinho, sei lá, 3, 6%, quanto eu quiser doar, né, do imposto devido, não é do imposto a pagar nem a receber, é do montante devido. Então ele melhora tanto a pagar quanto a receber. É bom para todo mundo. Eu posso aportar no projeto. O que acontece? A única coisa é que eu tenho que aportar no ano vigente. Para lá no ano seguinte, até abril, quando eu for fazer a declaração, eu abater, né, e buscar aquele valor do aporte de volta. Digamos que eu tenho um delay de 4, 5, 6 meses, se a minha restituição demorar um pouquinho. Tudo bem, né? É ruim. Eu não estou falando de doar milhares, milhões. Doa R$1.000 para o museu da tua cidade, para aquela instituição que está do teu lado. O FIA, o Fundo da Infância e Adolescência, funciona da mesma forma. O teu dinheiro do imposto de renda, que você pode alocar também, não concorre às leis entre si. E é impossível que o teu município não tenha um projeto, um programa de amparo à criança lá que esteja funcionando. Vai pesquisar isso. Põe aquele valorzinho do teu imposto lá e para de reclamar que o governo não faz nada certo com o valor, né? Exatamente. Porque, exato, existe um mecanismo que é do Estado,
pra você fazer coisa, sabe? Eu te falei que a gente, né, odeia, a gente estava falando antes de começar, um livro muito bom, né? O brasileiro, ele quer o poder do Estado, ele detesta a política, mas ele ama o poder do Estado, aquele Estado provedor, que faz de tudo, né? Educação, ferrovias, rodovias, estradas, que não tem buraco, saúde perfeita. Estrada, é muito importante. Mas ele acha que o político é um ser, assim, quase um extraterrestre, né? Que veio de uma outra galáxia, veio, assumiu, né, o comando desse sistema, que também é algo, né, que não se explica, mas esquece que o político é ele, porque foi o voto dele, e é ele próprio, quando não o parente dele, ou nós próprios, que estamos lá nos cargos eletivos, que fazemos essa máquina rodar. Exatamente. E eu acho que também, falando de PROAC e Rouanet, de que você pode dar, eu não sei se também tem um misto de falta de conhecimento, mas tem um misto de até um pouco de falta de boa vontade, sabe? Porque falta mesmo, sabia? Começa no contador. Se você for perguntar para o teu contador, na tua contabilidade, você enquanto CNPJ, como você tem que fazer a declaração no modelo completo, não pode ser simplificada, o teu contador vai fazer, gente, mas é o sistema que faz, clique. Nesse caso, o sistema é bom, aquele ser eterno lá, você dá um clique, ele transforma a tua simplificada naquela tua completa, e ainda vê se para você ficou vantajoso uma outra. Não, volta atrás e faz a simplificada, né? Se o teu valor de abatimento não chega lá. Aí você vai para o contador, que é um profissional que também, né, está na zona de conforto, não estou fazendo nenhuma crítica, mas que tem tanta coisa para olhar que ele não vai olhar se a pessoa tinha um potencial. E eu deixei minha contadora quase doida esse ano. Por isso, porque eu tinha certeza que eu tinha um potencial para doar um pouco maior, eu já tinha feito um aporte, né, para um outro programa de uma outra entidade, mas eu também queria doar para a fundação, né, para estar lá dentro, acreditar tanto nos projetos, para dar um exemplo também, queria doar. Ela falou, você já ultrapassou o teu limite, você pode doar, mas não vai abater. Não, mas eu acho que você não está calculando certo. Você já fez esse processo direitinho? Imagina, eu queria dar contadora. Ela falou, já, Amélia, tá vendo? Vou te pegar. O teu devido é esse, é só isso aqui, ó. É sobre esse que você pode. Eu falei, não, mas mesmo assim eu quero doar. Aí insisti e fiz a doação. Mas se você não ficar um pouco, acho que assim, mais ligado naquele momento, né? Você deixa tudo para a última hora, como bom brasileiro que é. Não fazer essa conversa. E no site do Ministério da Cultura, você baixa e ouve lá tantos videozinhos, tantas pílulazinhas para falar sobre a importância de você doar. A gente tem esse comparativo. Eu fui no último GIF, né, no último congresso que reúne todas as fundações do Brasil. Eu fiquei muito preocupada. A gente vem olhando 16, 17, 18, em média, decrescendo 30% o valor de doações para todas as causas, olhando global. As causas que eles chamam de causas duras são as que mais sofreram. Elas sofreram duplamente. Sofreram porque a causa é dura. O que é? Qual? Dá mais direitos civis. Sabe? Será que aquele cara que está detido, ele tem realmente... Porque, a princípio, para todo mundo lugar de bandido é na cadeia. Sim. E, aliás, ainda tem gente que diz que bandido bom é bandido morto. Então, direitos civis é considerado uma causa dura. Imagina uma entidade, uma ONG, que vai trabalhar pelo acesso à justiça digna, né, daquele cara que está lá detido. Já recebe menos recursos da sociedade. Quem financiava essas ONGs? As entidades internacionais. Os Fords, Kellogg's, enfim, da vida aí, os grandes Gates, enfim, os grandes mecanismos de financiamento lá de fora, as suas instituições e fundações traziam esse dinheiro para o Brasil para poder fazer também um pouco desse aparato aqui funcionar. E essa redução drástica trouxe um prejuízo enorme, então isso já me preocupou muito, né? Uma diminuição por si. Um momento econômico também, né? A gente está vivendo aí uma necessidade, né, de olhar primeiro para as suas necessidades básicas, enfim. Então, o que sobra, como você falou, às vezes é um sapato velho, a roupa velha, coisa que a pessoa não precisa, mas você acha que pode doar. E o teu recurso. Agora, tem uma coisa que a gente pode doar, que não é nem sapato velho, roupa velha, nem dinheiro, que eu acho que é algo que a gente hoje tem de mais precioso, que nós todos estamos fazendo aqui uma para outra agora, hoje, né? Que é doar o nosso tempo. Sim. Eu vim para São Paulo esse final de semana para participar do PEF, desse festival, que estou sabendo aí por você mesmo, que está na 7ª edição, que eu não conhecia tanto, que trabalha em criatividade, inovação. Nós duas participamos do Lab Moda Sustentável por quase 2 anos, doamos o nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa boa vontade, o nosso afeto, a nossa escuta ativa, o nosso desaprendizado, porque a gente foi lá com tanto conceito e preconceito, a gente teve que desaprender tanta coisa quando a gente viu a costureira
dá um banho da gente de cidadania, de ética, de responsabilidade, e a gente nesse lugar aqui do pedestal, né? Então, para todo mundo que está ouvindo a gente, acho que tem uma coisa que a gente pode doar, que é o tempo. E o tempo, ele pode ser doado de tantas formas, assim. Então, digamos que você está fazendo a tua caminhada matinal, que é algo que eu faço, né? Teoricamente 3 vezes por semana, que quando não chove, tá? Eu dou uma caminhada na rua. Eu saio com uma sacolinha para juntar o lixo. Você viu que, inclusive, isso é um novo esporte? Não. Chama... É verdade. Agora eu não vou lembrar exatamente o nome. Enfim, eu vou escrever, eu vou achar a matéria e vou colocar aqui na pauta, mas que é um esporte que, inclusive, existe um baixo assinado para que ele venha para as Olimpíadas de 2020, alguma coisa que vai ser na Califórnia, que é você fazer o seu esporte, seja correr, seja caminhar, enfim, que você está fazendo ao ar livre, né, ou na praia, e ir recolhendo lixo. Começou um movimento na Suécia, se eu não me engano. Sempre na Suécia. Suécia está faltando lixo. Eles estão reciclando tanto que o lixo que era usado para combustão, para gerar energia, está faltando lá. E eles começaram esse movimento ensinando o consumidor como? Pagando, né, se você não estivesse direcionando o teu lixo direitinho e tal. Eu comecei esse movimento de catar lixo lá caminhando, brigando com o marido, porque ele não queria que eu catasse lixo caminhando. Ele falava, você é louca, você não... Como que a gente não tem nem cheiro para colocar o lixo que você está encontrando? Daí que a gente teve essa sacola e tal, enfim, para levar para casa e fazer daí o descarte certo, porque era muita latinha, muita garrafa, muito isopor. Pior é o isopor, né? Porque a latinha, a garrafa, você facilmente chega lá no teu prédio, no nosso é certinho, tem os recipientes, mas o isopor, o lixeiro não leva, não. Você não consegue desovar, é difícil o isopor. Daí eu fui convencendo, porque não me dei por vencida. Eu falei, ai, bem, então se você não quiser, deixa. Mas eu não vou carregar, ele falava. Dá agora que carreguei ele. É isso, eu acho que mas também, Amélia, tem uma coisa que eu vejo muito em você, assim, que é esse olhar atento, esse olhar de cuidado, esse olhar de, né, que na real, assim, a sociedade como um todo, as pessoas não têm. Que era o que a gente estava falando também, de, por exemplo, a gente andar em lugares que, em tese, não faz nenhum sentido as pessoas estarem jogando lixo na rua, que são bairros nobres, ou até mesmo dentro de festivais de inovação e tal, ou lixo no chão, ou lixo fora da lixeira. Porque, assim, as pessoas não têm uma atenção a nada além do, acho que, de correr contra o tempo, né? Vou te falar o que eu penso sobre isso. Fiquei pensando e refletindo, a gente até já falou um pouquinho, né, em outras ocasiões. Como eu fui uma filha muito cuidada, assim, né, dentro da humildade das condições da minha família, eu fui vista, ouvida, sentida, né? Tive pais carinhosos que se preocupavam comigo, com o mínimo, nunca faltou nada. A gente tinha tudo do pé, né? A banana do pé, a goiaba do pé, a fruta, e foi assim que a gente viveu, sobreviveu e se desenvolveu. Eu trago esse cuidado para mim. Então, qual eu acho que é a chave da mudança do ser humano? Uns cuidarmos dos outros. Quando a gente parar de julgar, que é algo que o ser humano faz tão bem, né? Que poderia fazer bem menos, mas a gente julga tudo o tempo todo. E passar a cuidar do outro com um olhar de menos julgamento, mas mais de cuidado, não vai ser fácil e nem rápida essa mudança. Mas o outro talvez também se sinta cuidado, ele passe a cuidar. Porque se a gente só exige dele a mudança, como já dizia, né, seja a mudança que você quer ver no mundo, então cuide do outro para que ele cuide de você e dele mesmo e do planeta. Quem eu acho que é ativista mesmo hoje precisa ter esse olhar de cuidado para o outro, né? Isso é economia afetiva. Esse olhar que o Jackson me fez desenvolver ao longo desses últimos anos e de convivência, muito tempo lá já em Santa Catarina. Santa Catarina é um estado único também. As têxteis de lá se uniram e desde 2005 elas caminham juntas, com as suas deficiências, dificuldades, juntas assim, não juntas, né? Como eu gostaria, porque, né, junta mesmo, eu acho que, olha, vou te falar, não sei nem com quem, se a gente já está junto com a gente mesmo, hoje em dia eu já estou bem feliz, porque junto com o próximo está um desafio. Sim. A gente está sempre a um celular de distância, né?
Mas a gente está num movimento participativo, colaborativo em alguns temas que são dores comuns, a gente coloca na mesa, tem coragem de olhar, não se vê mais como concorrente. O tema agora é economia circular, a gente está olhando para a possibilidade de olhar nossos desperdícios, lixos, sobras, tanto no processo como no pós-uso. Algumas mais adiantadas, outras não. Então estamos fazendo debates e oficinas, workshops e projetos pilotos mesmo pequenos, contratando gente que já tem caminhadas em outros setores, porque a moda sempre um pouco atrás, né? Sempre, é verdade. Lenta e atrás. Rápida para lançar produto. É isso que eu ia falar, né? A gente, enquanto indústria, todo mundo ai, nossa, moda porque é vanguarda, porque é isso, que é aquilo, mas na rede produtiva, não, né? Na rede produtiva a gente está no século XIX ainda. Aceleradíssima de um lado, mas fala de revolução 4.0, indústria 4.0, ou revolução industrial, e eu acho que está na 1.0, assim, né? Eu achando que tudo é inesgotável, que... E a 4.0 para mim não é sobre máquina, sabe? Não é sobre robotizar, não é sobre expurgar o ser humano, é sobre justamente o contrário disso, assim, é sobre trazer o ser humano para o centro de verdade e que aquela informação é que gere o início do processo. Então, quando eu te conheço, eu sei o que você quer e eu posso fazer um produto que possa te atender melhor. Não sei, pode falar de série do Netflix? Pode. O Arif. Sim, você lembra? Eu vi 10 capítulos em 2 dias, primeira temporada toda já acabou. Razoável para boa, assim, para muito boa. O dilema é de uma startupeira, e ela tem uma irmã que quando jovem morre porque tem uma doença não detectada que poderia ter sido detectada. Caso a análise fosse feita com um outro olhar da medicina, individualizado. Ela ficou num senso comum, não foi diagnosticada a tempo, morreu. Essa jovem protagonista da série, ela fica com aquilo na cabeça, se torna uma cientista, se dedica a isso, monta essa startup de garagem e vai para o mercado buscar os investidores anjos e camela, nada, nunca consegue nada de dinheiro, até que ela cai nas mãos de uma tubarona lá, enfim, uma Shark Tank da vida, que é a Renée Zellweger, super bem, magra demais nesse sério. Jesus, a mulher é um palito, linda, uma atuação bem incrível, e ela oferece uma super grana, assim, muito dinheiro, muitos bilhões de dólares. E a série toda fala sobre um pouco isso, assim, sabe? As escolhas, e se, né? E se eu conseguisse individualizar aquele tratamento para você? Se a medicina me permitisse, e aí é que entra a Revolução 4.0, entender o teu DNA, o teu complexo sistema, e aí eu pudesse te oferecer saúde, e não cura para doença. Sim. Antes da doença, eu te ofereço saúde. Então a série é um pouco sobre isso, é linda. E aí a moda e a indústria 4.0, quando você realmente entender o sentido do que é o fast fashion, não é isso aí. Fazer moda rápida, barata, jogar no lixo. É entender o comportamento único de um consumidor e trazer para uma indústria que sempre fez em escala, em massa. É um grande desafio para a gente ter que fazer uma estampa. Sim. Porque a gente faz milhares de estampas, né? Exatamente. Mas fica a dica da série. Mas sabe que você está falando, eu fiquei pensando muito que a revolução 4.0 também tem que ser nossa, de pessoa. Porque eu vejo, se a gente for pegar a medicina, foi se compartimentalizando, não era tão compartimentalizado, foi se compartimentalizando e de repente as pessoas não descobrem o problema porque elas estão no compartimento, ao invés de virar a pessoa. Totalmente isso é design thinking, né? É ficar em contato com o todo. Eu vi um case sobre inovação que eu achei muito legal. O Walmart tem lá fora uma rede menor, que eu não vou lembrar o nome agora, depois também posso procurar e depois te mando um case para compartilhar. E conta o seguinte, que uma caixa do supermercado tinha uma filha com síndrome de Down, que chegou para buscar a mãe junto com o pai um pouco antes do mercado fechar. E a mãe não pôde sair logo na hora, né, porque tinha horário para cumprir. Aquela criança ficou muito irritada. Alguns tipos... Na verdade, desculpa, não era Down, era autismo. Alguns dos tipos de autismo, né, porque são vários os tipos, a criança ou a pessoa, o jovem, quando submetida a muito barulho, muita luz, fica muito irritado, era esse tipo. E naquele supermercado, então a criança começou a gritar muito, e o gerente poderia ter feito 2 coisas, né, poderia ter dito, olha, leva tua filha para casa,
vai mais cedo, hoje você está dispensado. E isso, calorosamente, carinhosamente, poderia, inclusive, ter sido mais drástico, né? Ter dado uma bronca. Como que essa criança veio pra cá? Não fiz nenhuma coisa nem outra, só observou. Observou, a criança ficou ali, naquele incômodo, a mãe foi para casa no horário certo. No dia seguinte, o gerente chamou a caixa e perguntou o que aconteceu. Ela explicou toda a situação, enfim. E aí, um pouco mais de conversa, sabe o que eles criaram? A hora do autismo. Todos os dias, naqueles mercados, todos na rede, eles faziam 1 hora de silêncio no supermercado, convidando quem tivesse, né, na sociedade, em casa, alguém com algum tipo de autismo, enfim, convidado para estar ali, que pudesse estar ali, porque não ia ter o mínimo barulho, a mínima interferência, eles iam deixar o ambiente preparado para acolher aquelas pessoas. Pensa-se na inovação. Não custou nada de dinheiro. Não é mil tecnologias. Não é mil tecnologias. É um olhar e é ter paciência para conviver com, entre aspas, o problema. Não sei se fosse o problema. Mas inovação a gente fala conviver com a dor, né? Sim. Conviver com a dor. E quanto mais você convive. Então, a nossa transformação da 4.0 é o autoconhecimento. É a sombra. É a sacola. O livro que eu estou lendo agora, que fala um pouco isso, é tomar a vida nas próprias mãos. Faz uma comparação do desenvolvimento do ser humano nos setênios, tem uma base antroposófica muito interessante, que eu estou começando a descobrir agora, muito novo tudo isso para mim, então ainda não posso falar sobre o tema, não tem nenhum mistério, não é nada muito elaborado, mas como se você fosse estudar a tua bibliografia, com muita atenção, entendendo que quem já estudou antes de você sobre isso, sabe o que acontece do 0 aos 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21 e assim vai. E que você espelha as fases anteriores em fases, né, para frente. Então, muitas coisas que você vive hoje são questões aqui dessa tua infância, da adolescência, dos teus primeiros anos de adulto, que você não deu atenção, não observou, jogou para a tua sacola interna, para a tua mochila, que alguns chamam de sombra. Uma gaveta proibida. As gavetas, milhares de gavetas. Aí abrir essas gavetas e a nossa revolução 4.0. E você sabe que você falou isso, e aí eu tava lembrando do André, do Carolhal, que é nosso amigo em comum, e que às vezes quando eu tô muito desesperançosa, você perguntou se eu oscilava, e quando eu tô muito, muito desesperançosa, eu lembro do último livro dele, que é O Vivo ao Fim, e que fala um pouco sobre essa necessidade de going down total, pra gente realmente quebrar. E você encontra isso também um pouco, que nele tem os fluxos dos 4.000 anos, e a cada 4.000 anos, essa coisa toda. E que a gente vive também, de certa forma, um processo inédito, que é falar sobre autoconhecimento. Que nunca foi falado, que sempre foi desprezado e que não é uma coisa importante, e que agora a gente está vendo que é isso que molda a gente enquanto pessoa e, enfim, na sociedade, né? Então, como eu sou mais velha, né, vou falar lá dos anos 80. Nos anos 80 a gente falava autoajuda. Porque a gente achava que a ajuda vinha de fora. Verdade, faz então, sentido. Como as pessoas na Ering me chamavam, a menina dos livros da autoajuda. Era verdade, porque teve o boom dos livros da autoajuda. Louise Hay. Sabe, eu sou do time da Louise Hay. O corpo tem suas razões, o corpo fala, enfim, e daquela leva toda, né, daqueles pensadores todos lá dos anos 80, a gente foi evoluindo da autoajuda, entendendo que a ajuda, né, não estava no outro, enfim, era só você se conhecendo as suas reações. Depois, quando eu, agora, recentemente, fui fazer uma vivência também de programação neurolinguística, também curiosa, assim, sabe? Nada para atuar na área, nem sei para que eu faço tanta coisa. Enfim, fiz os primeiros níveis, o Starter e o Practitioner, né? Não fiz o Master. Mas já deu para aprender uma coisa. Se eu tivesse aprendido só isso, eu sempre digo, eu teria economizado anos de sofrimento, de terapia, meu Deus. São os níveis de consciência, eles colocam assim, né? Você tem o nível do ambiente, que é quando você olha mais para fora, é onde tudo acontece, mas está fora de você o controle. Então, por exemplo, se você chega tarde no trabalho, não é porque você acordou tarde, se programou mal, é porque o olho, você quer assim, é mais ou menos assim, sabe? Se o casamento não deu certo, mas também é o marido que não sabe baixar a tampa da privada, enfim. Você coloca no outro, é o teu chefe que não te entende, que não te deu chance, o teu marido, teu namorado, tua mulher, a relação, o governo, é o outro. O primeiro nível, e é o nível onde nós operamos, a maioria de nós, quase todo o tempo da nossa vida. O segundo nível, que a programação neurolinguística fala, é o nível do comportamento.
Quando a gente já faz uma jornadinha interior, a gente fala, não é que eu podia ter levantado mais cedo? Não é que eu podia ter me programado melhor? Mas esse governo nem é tão ruim assim, né? Afinal de contas, fui eu que botei, eu sei lá, qualquer coisa assim. Eu começo a analisar o comportamento. Ou pelo menos da próxima vez eu vou votar melhor, ou vou consumir com outra característica, né? Enfim. Então eu começo a olhar o comportamento. Só quando eu comecei a olhar o comportamento, eu não culpo mais o ambiente e aí eu começo a questionar os meus valores. É o terceiro nível. Nesse nível, quando eu estou olhando meus valores, daí eu preciso fazer essa busca, né? Mas eu acredito em quem mesmo? Eu digo, né, que eu acredito na colaboração, no trabalho colaborativo, mas vem dar um pitaco aqui no meu design, daquilo que eu criei, na cor que eu botei naquela estampa. Ah, meu Deus, eu acho que filhos têm que ser criados do jeito tal, mas eu sou Macaxias com a minha filha. Aliás, eu acredito muito em inovação, mas desde que ela seja sempre feita do mesmo jeito. Enfim, então eu preciso questionar valores, o que de verdade eu acredito. Eu não preciso contar pra ninguém, sabe? Sim, coerência e consciência disso, de você. Então, esse nível é o nível do valor. Quando eu saio do nível do valor, não saio, né? Quando eu subo, e a programação diz assim, você sempre encontra o que você está vivendo de problema na tua vida, no nível acima. Então, assim, quando você tem comportamentos aqui que estão te trazendo problemas, questiona os teus valores. Quando você está questionando os teus valores, aí entra o propósito. Daí, nesse nível aqui, já para o quarto nível, né? Que é a missão, a visão, mas então tá, né? Eu estou sendo coerente, eu digo isso, eu acredito nisso, eu quero viver isso. E aí é que eu começo a fazer essa escalada aqui para essa base da pirâmide, para começar a tentar fazer a diferença e ser uma mente autotransformadora, não sei se senso comum, né, que me deixa levar por isso tudo. Então, alguns autores trazem como 6 níveis. Nesse nível último aqui, eu começo a atuar pela base da pirâmide. Eu já estou tão ou bem resolvida, ou me aceitando e me amando com as minhas imperfeições, que eu começo realmente a atuar aqui por essa base, e aí eu, né, faço toda essa caminhada, mas olhando também pelo outro, olhando, eu meio que sou o sol, assim, né? Sim. Eu consigo ter todos os arquétipos ali dentro de mim, enfim. Acho que poucos de nós conseguem fazer essa iluminação do Buda, né? Sim. Mas a jornada é muito bonita. Só você sair do nível do ambiente, de culpar todo o outro, e olhar para o teu comportamento, já é uma evolução planetária. Totalmente. E eu estava tendo uma discussão com algumas amigas da importância disso para quem fala de transformação. Porque às vezes a gente está num núcleo, num cluster, falando sobre transformação e mudança e ativismo de diversas formas, mas a gente está nessa base bem base que, na verdade, cara, a gente não vai conseguir nenhum tipo de transformação se é só do outro, se não é a nossa. Nossa, meu Deus, eu acredito demais nisso. E a gente tem vários embates, né? E aí por isso que a gente vê tanta briga de egos dentro dos ativismos e desses movimentos de transformação e tal, porque é isso, se a gente não olhar para essa pirâmide que você acabou de falar, não tem a tal indústria 4.0 na gente. Esses níveis neurológicos aí da PNL me ajudaram muito. Eu nem me lembro mais de muito conteúdo que eu aprendi, enfim, né? Tem tanta coisa bacana. Ela foi muito mal interpretada, assim, nos anos 70, quando veio trazida para o Brasil. É, assim, também uma forma muito manipuladora do outro, né? Quanto mais consciência tem e menos consciência o outro tem. Sim, é. Quando você tira uma programação para colocar outra programação, qual é essa outra programação que vai entrar? Eu tenho um amigo muito consciente, assim, o Edson Amaro, um buscador, e ele disse, olha, Maria, não faço muita coisa aí não, desses gurus que se apresentam. A minha programação é ruimzinha, mas é a minha, assim, tá acertada aqui. Eu não sei qual que está aqui dentro. Ficar atento, porque é isso, a gente também tem, e aí a gente vê vários gurus caindo também, né? Nossa. Que é muito bom. As meninas do vale, umas coisas, né? Exatamente. E a Maria, falando pra gente já ir pro final, me conta o que a gente estava falando sobre esperança ou não esperança e como é que a gente flutua nisso, mas você tem essa trajetória que pode te dizer se a gente realmente está saindo de algum lugar e indo para outro que é mais promissor do que a gente já esteve. Tanto a indústria da moda, que acho que você tem essa vivência, às vezes eu fico com o sentimento de que estamos muito devagar, né, que é essa questão da urgência, ou
Às vezes eu falo muito isso, eu falo assim, às vezes eu tenho a percepção de que essas coisas estão mudando para que elas continuem exatamente do jeito que elas estão. Ótimo. Tipo, Eu tô 360. exatamente no lugar. Exatamente. E o quanto não, assim, você teve essa cadeira de executiva dentro de uma indústria, né, dentro de uma empresa corporativa e tal, que tem isso, às vezes a gente na moda não acha que é tudo um glamour, né, mas a gente tem um grande corporativismo dentro, principalmente do varejo e tal. E agora que você está na fundação, você já viu muita coisa. Dá para dizer que tem assim realmente esses movimentos de transformação reais e que você tem observado dos anos 70 para cá, enfim, como é que é? Tem que me perguntar isso todos os dias, porque a minha resposta muda a cada dia, tá? E ela muda por pequenas coisas. Eu sou uma otimista de plantão e eu tenho visto coisas que eu não esperava ver. Eu tenho visto empresários cujo termo sustentabilidade não cabia nem na boca, porque não sabia o que era e achava a balela do século, mais uma palavra que nunca vai ser compreendida, viverem jornadas pessoais, como você acabou de dizer, que hoje são exemplos para mim e são muito perto assim, do meu núcleo, que eu reputo assim, nossa, são hoje os meus inspiradores. Mas eu estou muito mais para Brené Brown, assim, para a vulnerabilidade absoluta. Sim. Então, cada dia eu tenho um olhar. Tem dias que eu estava tão desanimada há pouco tempo atrás, vendo movimentos muito lentos nessa coisa da economia circular, a gente querendo fazer coisas mais rápidas em Santa Catarina. Sabe o que aconteceu que me provou que o ser humano é uma coisa inédita mesmo, né? Nós começamos uma reunião, do nada, numa associaçãozinha que a gente tem lá, assim, de 4, 5 amigos. Um faz parte do núcleo da associação do sindicato tal, outro faz parte do núcleo tal. Nem todos da moda. Games, animações, moda, vários setores da economia criativa. O tema que um tinha na cabeça, só um, Marlon, era da Playmovie, era... Será que Santa Catarina tem que ser mesmo esse estado tão industrial? A gente não podia ser um pouco mais criativo, assim, se unir aqui. Ele sempre teve essa inquietação. Menina, em 3 meses a gente conseguiu unir um grupo de, eu acho que mais de 40 voluntários. As reuniões se tornaram constantes. Nós fizemos agora, no último dia 12 de maio, um encontro com a turma do Maurício de Souza Produções, com os 2 executivos que foram para Santa Catarina. Colocamos 800 pessoas no auditório. Falamos do tema com propriedade, esses 15 setores da economia criativa que nós detectamos lá dentro do nosso grupo começaram a se olhar, se respeitar. Puxa, eu contrato para fazer o meu audiovisual lá não sei aonde. Que trabalho lindo que você tem aqui. A gente tem um exemplo que é a Belly Studios, uma empresa de animação que faz desenho, o Boris e Rufus, que passa na TV aí, no Disney Channel, enfim, passa na TV a cabo. É feito fenomenal por esse núcleo, né? Uma empresa que está fazendo 20 anos esse ano. E os criativos são todos de lá. E a gente se reconheceu, assim, né? Tão legal, podendo impulsionar os negócios. Daí, naquela semana, que eu estava na semana mais desanimada, no dia do evento, caiu uma chuva. Eu falei, meu Deus, né? Não vem ninguém hoje. Eu sei, os palestrantes de longe e tal. Naquele auditório lutou. E depois ninguém ia mais embora. A gente fez um network, uma ativação. Ficamos numa conversa tão boa. O grupo do WhatsApp, o grupo mais ativo que eu já participei. Já estamos com outros encontros marcados. A moda presente, mas outros setores da economia presente. Então, eu acho que depende muito do quanto você se dá também para ver essa transformação acontecer. Quando você se ilumina no teu momento de apagar a velhinha. Porque quando a minha está quase apagando, vem alguém que dá uma sopradinha lá na brasa e faz ela crescer de novo. E pode ser, né, alguém dentro do teu núcleo, dentro da tua casa, um abraço, né, de alguém que te aconchega, alguém que te desafia, um gestor que te faz olhar, escuta, mas essa conta não fecha, precisa ver o tripé aí, agora, né, o pilar da cultura também, porque a sustentabilidade é muito mais do que isso foi entendido no passado e tal. Então eu gosto dos 2 olhares, do crítico, do caloroso, do amoroso, e acho que os pequenos movimentos têm sido feitos do indivíduo para fora. Tem papel para todo mundo, tem um grande papel para as indústrias. Eu não tiro de nenhuma forma a responsabilidade das indústrias, que são as que têm como objetivo final o lucro, enfim. O Estado, como a gente estava falando também, não pode se eximir, porque está ali para isso, né? Foi constituído para isso.
A bandeira é do cidadão, é do indivíduo, a singularidade que a gente traz para o mundo, a nossa digital, né, que está aqui, que é a única que ninguém copia, tem que estar a serviço desse algo maior. No livro, né, do Sapiens e do Homo Deus, a conclusão final dos dois, para mim, é que a gente vive o melhor momento da humanidade, dos bilhões de anos, né, que a nossa espécie, as espécies habitam o planeta, né, não só o Homo Sapiens, enfim. E se a gente quer, né, nesse contexto de ter conseguido ar, água, a terra, abundância, todo esse ecossistema que a gente está vivendo agora, a gente não olhar para isso com amor, com cuidado, a gente não vai merecer isso eternamente. Já ficou claro, né? Sim. As mudanças climáticas, as interferências tecnológicas, os avanços, as questões sociais, todas estão dadas. Não é mais futurologia, não é mais ficção científica. É tudo dado, são constatações, para cego ver, né? Não é mais ideologia. Negar é ideologia. Aceitar é tipo ciência, né? Então eu posso dizer que tenho visto assim, mais copo cheio e mais luzes se acendendo e mais pessoas vindo para o entendimento de que primeiro precisa haver essa busca interna, olhando para a sua casa, olhando para aquilo que pode fazer, participando, né, do seu núcleo primário e tentando influenciar o núcleo secundário, com uma fala, cada um do seu jeito. Não coloco também assim, porque todo mundo fala os jovens, as crianças que já estão vindo aí, os índicos e tal. Não, é de todo mundo. É de todo mundo. Que estão com 80. Exatamente. Um planetinha respirando o mesmo ar. Né? E é isso, tipo, se a gente for pensar, que nem você falou, falando do seu marido na segunda profissão com 50 anos, ainda tem mais 40 para ver bastante tempo, né? E é isso, de a gente não é só os jovens, porque, cara, a gente ainda vai viver também mais bastante tempo. E viveremos como, né? Com quais profissões? Exatamente. Esse, obviamente, é um outro podcast maravilhoso aqui, porque para a gente falar que profissões viveremos, que soft skills, né? Que comportamentos, né? Que não serão mais só a engenharia, a ciência, matemáticas exatas, que outros comportamentos a gente vai precisar adquirir para alcançar profissões que não estão inventadas, indústrias que não estão criadas, porque essa indústria que todos nós queremos trabalhar, desse ambiente lindo, bacana, cheio de valor, não existe. Não existe. Quem cria somos nós, no dia a dia, né? Isso é um grande desafio se a gente for pensar em moda e que sempre foi sobre produto e colocar um monte de produto em massa, em escala, e agora olhar para você enquanto empresa, enquanto pessoa criadora, estilista, whatever, nesse universo é muito desafiador mesmo, porque o que a gente vai fazer? O Jackson fala muito isso, sabe? Ele fala assim, moda não é mais sobre produto. Aliás, o André fala belíssimamente isso, né? Aprendi demais com o André, sou fã, assim, incondicional, né? O primeiro livro dele me transformou muito. E o Jackson também, eu tenho os dois em alta conta por isso. E ele fala isso, não é mais sobre produto. As marcas que não descobriram ainda, não é que o produto tem que ser feio. Não, que não vai existir produto. Não vai existir produto. Não é isso. Nós vamos continuar nos vestindo, almoçando, comendo, bebendo, andando, usufruindo bens e serviços. Não queremos voltar para a idade da terra. Sim, não eu, é pelo isso. menos, não quero, né? Eu gosto bastante de conforto. Mas não é mais a qualquer preço. E não é mais só sobre isso, é também sobre isso. É a partir disso. É isso. Na moda, por exemplo, né, que a gente estava falando da tão batida coisa da moda que te dá identidade. Que identidade é essa, né? Que transformação é essa que você pode fazer pela moda como uma plataforma democrática, lateral, que pega todo mundo. É muito boa essa, né? Porque é sobre identidade, mas que identidade? Porque até hoje sempre foi uma identidade de um pertencimento até meio tóxico e nocivo. Se a gente for olhar para a revista, elitista. E aí, nesse ponto, eu também acho até, você trouxe, que é uma coisa que a Carol trouxe no outro podcast, que se a gente for ser um pouco positivo, de fato, e ver o copo mais cheio, é que como a gente tem com a internet os movimentos acontecendo
fora do núcleo da moda que a gente conhece como ou o grande varejo ou o Olimpo Fashion, que são as passarelas e as revistas e tal, se apropriando disso para ele ficar de fato mais democrático e não ser só mais sobre produtos, ser sobre várias coisas. O Brasil Eco Fashion Week é um grande exemplo, né? Conheci no mínimo lá dos 40 designers e marcas que estavam expondo aqui na Unibis. Talvez eu tenha falado com umas 12, assim, porque fiquei 2 dias, mas não consegui falar com muita gente. E eu não tenho mais comprado muita coisa, eu preciso confidencializar isso. Assim, eu, né, falei pra você que a minha fase anterior eu comprei muito. Ai, depois eu fiquei guardando, cheio, casa pequena, não tinha mais lugar pra guardar nada, e comecei a achar que eu precisava de menos coisa, e, enfim, fiquei mais inteligente assim no guarda-roupa. Meio que criei uma piramidezinha, assim, que agora eu consigo combinar as coisas. Eu comprava uma coisa e não pensava. Chegava em casa, não combinava nada com nada, ficava aquela coisa perdida. Daí lá no Brasil Eco Fashion Week, menina, me deu uma vontade de consumir. Meu Deus do céu, Jesus. Eu ia conversar com a designer e ela ia contar uma história. Como ela começou a carreira e como ela começou a marca, e os desafios e a modelagem linda. Tinha uma peça de linho que dava para usar de 4 jeitos. Vamos dizer que custasse assim uns R$400. Fiquei pouco assim, porque estava um pouco acima da minha faixa de preço para aquela hora, para aquele momento. Falei, vou dar uma voltinha e daqui a pouco eu volto aqui. Fui olhando, falei, tem que comprar aquela peça. Tô louca, eu não comprei, eu ia perder o resto. Voltei, assim, uma meia hora depois, não estava mais lá, né? Perdi a peça. Daí fiquei pensando, olha que interessante, né? É sobre isso. É sobre isso. Quando você conhece a história que estava ali, a pessoa que criou, a peça bem feita. Eu amei o produto, amei a história, amei tudo. Aí a relação custo-benefício já é outra, sim, já muda aqui na minha cabeça, porque eu já vou pensar na combinação da durabilidade, no litígio, no design, enfim, né? Em como eu quero ser vista também, por isso a identidade, sim, né? E não é para ficar bacana para consumir, né? O sapato da Insecta, a peça da Alma, né? Não é para isso, não, que a gente está se servindo. O corpo não é mais esse cabide, né? A gente está falando para depois disso. Isso é o que ficou lá no que você falou, né? Do Olimpo, da hegemonia. Mas foi o lugar ali, eu falei pro Rafael e pra Fê, que foi o único lugar que eu quis consumir. Eu queria comprar tudo. Sim. Meu Deus do céu. Porque não era sobre produto, não, né? Apesar de... Era sobre... Exato. Exatamente. Acho que é isso. A gente teve um papo longo, mas quem tiver dúvida e quiser deixar comentários, depois eu dou um toque na Amélia e falo. Vocês podem acompanhar o trabalho dela pelo Fundação Eric, @Fundação Eric, ou @Amélia Malheiros também, para me encontrar nas redes sociais. Museu Eric também, para quem é mais local, para ver as nossas ações. A gente faz muita coisa linda fisicamente lá no museu. É verdade. São Paulo faz o Trama Afetiva e em outros estados a gente faz um programa muito bacana também com o Sebrae Nacional, chamado Encadeamento Produtivo, onde a gente leva para as pequenas facções, as oficinas de costura, capacitação, gestão, sustentabilidade, empoderamento, trabalha um longo ciclo assim, para que eles fiquem interdependentes na cadeia, né? E não dependentes de uma grande marca. E aí, mais ou menos, esses são os programas da Fundação. Que eu quero dizer também que desde que te conheci no Lab e nas nossas muitas sentadas à mesa lá para discutir os temas, às vezes em mesmas mesas, às vezes só te observando e depois acompanhando o Modifica e acompanhando tudo que você escreve, como você reporta, a tua coragem e o teu olhar para as coisas, fiquei tua fã. Eu fiquei fã das histórias da Amélia, que eu falava que a gente precisava muito ter mais. Dias lá. Foram bons dias, exatamente. Dias e noites. E a Amélia sempre tinha as melhores histórias. Inclusive, ainda não fiz aula de contação de histórias para eu ser menos prolixa, mas isso está no meu plano. E fazer um TEDx também ajuda, né? Fazer ser speaker do TED também ajuda. Quiserem procurar o meu aí também, eu tô falando desse movimento no TEDx Blumenau 2015. Me desafiei, falei em 11 minutos. E a gente consegue, menina. Consegue, é possível. Não é assim de assim. Não consegue. Quando pedem para imprimir pauta do Modifica em revista, é um grande desafio, porque a revista tem 2 páginas, os nossos textos tem 5, 7. E aí, como é que você limpa? E aí você vê, poxa, eu consigo, é só não ter um limite, né? Porque você não, assim, o que eu aprendi, estou tentando exercitar, e que eu acho que o TEDx me ajudou muito, como a tua falha da escrita inspira outros a
a fazerem as suas reflexões pessoais, do ponto de vista deles, do seu, exatamente, né? Porque isso é um pouco egoísta também. Mas só convidado para fazer uma reflexão sobre qualquer tema. Conta o teu ponto de vista, a gente aprende um pouco esse formato, assim, né? Aquele meio que o mito do herói, né? Você começa contando uma coisa dessa jornada do herói, que começa com uma grande dificuldade, e depois faz a ação de salvar a mocinha e são felizes para sempre, né? Então essa trajetória assim, te ajuda a elaborar um pouco na cabeça. O que eu estou contando aqui? O meu felizes para sempre, então eu vou contar, né, para encerrar também. Encontrar pessoas como você, como tantos que eu tenho encontrado nessas jornadas e tenho me disposto e aceito, eu não sei dizer não para nada, digo sim para tudo, vou para todos os fóruns. Participei semana passada da Semana da Indústria numa cidadezinha pequena de 30 mil habitantes em Santa Catarina. Eu fui falar para empresários, estou aqui com você, amanhã eu vou estar no PEF, no festival, e né, tanto no Trama Afetiva também. Não importa o fórum, não importa o formato, não importa se são 2 ou 1000 pessoas, importa essa possibilidade que a gente tem de ouvir o outro, de aprender com o outro, de trocar, de olhar outros pontos de vista. Então, assim, acho que o final que eu quero dizer é que acho que essa disponibilidade, o seu tempo que você pode dar de melhor, a tua inteligência a serviço desse bem comum aí, eu acho que é uma chavezinha que precisa mudar para mais pessoas. A gente está tentando mudar. Exatamente. E é isso, né? Porque não é buscar um descarregamento da tua opinião. E daí, tipo, as pessoas têm que se dar também esse tempo de ouvir, refletir, ler outras coisas, pensar outras coisas e vai construir. Aceitar os pontos mais opostos do que o seu, né? Porque para mim é sempre um exercício. Para todo mundo, com certeza. É verdade. Como a gente se pega em pão da nossa verdade. É verdade. O tempo todo. E ainda para quem comunica e fica, é bem difícil, né? Eu vou deixar, a gente fez uma pauta sobre o Trama Afetiva lá em 2016. Eu vou deixar a pauta também, porque daí tem acesso às redes do Jackson, às redes da Fundação, fica mais fácil achar o caminho. Conta um pouquinho da história do Trama. O Trama também tem um livro. Que pode baixar, fazer o download do livro no site da Fundação, fundaçãoairene.com.br. E aí quem quiser, então, o livro foi até para Portugal, então... Lançado em Portugal, o Jackson tem feito no Ceará, em vários lugares onde ele foi convidado para falar, tem feito o lançamento do livro. Nós convidamos os autores do livro, são os trameiros, né, os designers e os pensadores, enfim, que nos ajudaram na trama. E ficou lindo, lindo, muito reflexivo, assim. E não só olhando para a moda, sabe? Sim, olhando para o lixo de forma geral, para o desperdício, olhando para os movimentos, para o ativismo, olhando desde a comida até, enfim, outros cenários. E eu fiquei muito orgulhosa de... E o livro, além de ser baixável, também tem escolas públicas, né? Foi distribuído também em senais, bibliotecas, foi uma grande quantidade, uma tiragem boa. Essas coisas todas que o mecanismo da lei possibilitou. Sim. No primeiro ano, como não tivemos o recurso, não foi possível. Nesse, o livro, né, já gerou. E também os conteúdos das aulas que os tutores davam ficaram todas abertas e ficaram o tempo todo abertas para quem quisesse acessar depois. Então, é isso que a tecnologia possibilita, né? Exatamente. Bom, Amélia, obrigada de tirar esse tempo que você está aqui em São Paulo, enfim, conversar com a gente. E até o próximo Backstage.